100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7:02. Hoje é sábado, 21 de março de 2020. E vamos aos destaques do programa. Campos tem 11 casos suspeitos de coronavírus em investigação. Campos fecha comércio a partir de segunda e decreta estado de emergência na saúde. Poder Público proíbe corte de água e garante aumento de 15% no consumo sem custo extra. Transporte interestadual de passageiros continua em operação, afirma a ANTT. O governo declara transmissão comunitária de coronavírus em todo o país. Brasil tem 904 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério. Dólar comercial fecha em queda de 1,41% nesta sexta, vendido a R$ 5,02. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, fecha a semana cotada a R$ 77,45. E a arroba do boi gordo segue em baixa, negociada em média nesta sexta a R$ 188,62 à vista, segundo o Rural Business. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será de sol aparecendo em meio ao céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Temperatura no momento em 23 graus e máxima podendo chegar a 34. Mix Notícias. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde de Campos, até o início da noite desta sexta-feira, ontem, dia 20, 11 casos suspeitos estavam sendo investigados na cidade. Destes, 4 pacientes encontram-se ainda internados e os outros em isolamento domiciliar. Outros 3 casos suspeitos no município já foram descartados. Entre os pacientes investigados, um deles teve contato direto com a pessoa diagnosticada com a doença e outros 4 possuem histórico de viagem internacional: Itália, Estados Unidos, Portugal e Espanha. O município de Campos vai decretar emergência na saúde pública e a partir da próxima segunda, dia 23, terá que fechar as portas de todo o comércio, à exceção de farmácia, supermercados, padarias, açougues, hortifrutis, quitandas, peixarias, postos de combustível e bancos. As portas dos demais estabelecimentos terão que ficar fechadas, no mínimo até 5 de abril. O pico da doença em Campos é projetado para 20 de abril. Ontem, o ministro Luiz Henrique Mandetta admitiu que no final do próximo mês, o sistema de saúde do Brasil entrará em colapso. A queda, segundo ele, só ocorrerá em setembro. Mix Notícias. A Prefeitura de Campos determinou a proibição no corte do fornecimento de água da concessionária Águas do Paraíba por tempo indeterminado. A decisão foi tomada na manhã de ontem, sexta-feira. Além da proibição do corte no fornecimento de água, também será prorrogado o prazo de vencimento das contas dos consumidores que pagam a tarifa social. A medida valerá também para os pequenos comerciantes. A medida definiu ainda que, enquanto durarem as medidas mais severas de controle do coronavírus, a população poderá aumentar em até 15% sua média mensal de consumo de água sem que haja cobrança a mais. Estamos incentivando que as pessoas façam a correta higienização das mãos, utilizando a água e sabão, uma das formas de evitar a contaminação. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, comunicou na manhã de ontem que, por hora, o transporte interestadual de passageiros continuará em operação. A resposta vem depois de decisões de governos estaduais, como a do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que publicou um decreto determinando a suspensão do transporte interestadual de passageiros entre o Rio e estados com circulação confirmada do coronavírus, ou em situação de emergência decretada. Paraná e Maranhão tomaram decisões semelhantes. A ideia de Witzel, que foi derrubada pela ANTT, era, a partir do primeiro minuto de hoje, sábado, dia 21, suspender a circulação de transporte interestadual de passageiros com origem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e demais estados em que a circulação do vírus for confirmada ou situação de emergência decretada. Sobre as perguntas a respeito das decisões de governos estaduais, o que temos a dizer é que a competência para suspender a operação de transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional é exclusivamente da ANTT, afirmou a agência reguladora, que acrescentou: por hora, o transporte interestadual de passageiros continua em operação.
Mix Notícias. O governo declarou estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional. A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi publicada nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. A transmissão comunitária ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção. A portaria estabelece que as pessoas com mais de 60 anos de idade devem restringir seus deslocamentos para a realização de atividades estritamente necessárias. Isso significa evitar transporte coletivo, viagens em eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração de pessoas próximas umas das outras, mas não prevê punição a quem descumprir a regra. A portaria diz que pessoas com sintomas respiratórios deverão ficar em isolamento domiciliar por até 14 dias. Outras pessoas que morem no mesmo endereço, ainda que sem sintomas, também ficarão isoladas. Para isso, será emitido um atestado médico válido tanto para o paciente quanto para os outros moradores do local. A medida já havia sido anunciada na quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Os casos confirmados de Covid-19, doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, aumentaram 45% entre quinta, dia 19, e ontem, sexta-feira, dia 20, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O mais recente balanço federal aponta que o Brasil tem 904 casos e 11 mortes. Os dados consideram informações repassadas pelas secretarias estaduais até as 4 da tarde de ontem. O número de estados com casos confirmados era de 21 na quinta e na sexta subiu para 25. Somente Roraima e Maranhão permanecem sem casos confirmados. Quanto às regiões, todas apresentaram aumento de casos. Mix Notícias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta sexta-feira, ontem, dia 20, que infecções por coronavírus deverão disparar no Brasil entre os meses de abril a junho. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida de infecções, e essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida, afirmou Mandetta. Os casos de transmissão de Covid-19 deverão perder velocidade a partir de julho e, em agosto, é esperado que as ocorrências comecem a cair. O mês de julho, ela deve começar um platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda. Em setembro, é uma queda profunda, tal qual foi queda de março na China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando, disse. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia afirmou ontem, sexta-feira, que o governo não atenderá ao pedido de governadores de 15,6 bilhões de reais por mês para compensar perdas. Os estados pediram ao governo federal 15,6 bilhões de reais mensais, porque, segundo os governos estaduais, os recursos são necessários para compensar perdas financeiras devido à desaceleração da economia e para o financiamento de ações emergenciais de saúde, em razão do coronavírus. Segundo o secretário, 15 bilhões de reais por mês não fecha nas contas. Temos um dos itens, suspensão de dívidas dos estados com a União. Estamos analisando com atenção para que haja isonomia no atendimento dos pleitos. É um momento que requer serenidade e zelo com as contas públicas, concluiu o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Mix Notícias. O preço do petróleo nos Estados Unidos recuou 10,7% nesta sexta-feira, ontem, dia 20, e consolidou o maior declínio semanal desde a Guerra do Golfo de 1991, conforme a pandemia do coronavírus afeta a demanda global e depois de autoridades de Washington afirmarem que um enviado irá à Arábia Saudita para lidar com as consequências da guerra de preços entre o país asiático e a Rússia. O valor de referência nos Estados Unidos do petróleo WTI teve perdas de 29% na semana. O petróleo Brent, enquanto isso, cedeu 20%, nesta sexta-feira, fechando em queda, negociado a $26,98 por barril. Já o WTI, vendido a $22,63 o barril. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou esta sexta-feira, ontem, dia 20, em queda, após ter ensaiado recuperação ao longo do dia, acompanhando os movimentos dos mercados no exterior. Os temores com os impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia ainda tomam conta do mercado diante da expectativa de uma recessão global, mesmo com os estímulos de bancos centrais e governos.
O Ibovespa caiu 1,85% a 67.069 pontos. Na mínima do dia, o índice chegou a 72.247 pontos. Na semana, a Bolsa Brasileira acumula baixa de 18,88%, a maior desde 10 de outubro de 2008, época da crise financeira nos Estados Unidos, segundo a Economática. Mix Notícias. Até a tarde de ontem, sexta-feira, os municípios do Norte e Noroeste Fluminense seguiam como ainda seguem sem casos confirmados de coronavírus. Entretanto, 91 pacientes com suspeita de contaminação são acompanhados. A Prefeitura de Macaé informou ontem que monitora 30 pessoas que apresentaram sintomas característicos do coronavírus, sendo que 29 foram encaminhados para o isolamento domiciliar e 1 para o Hospital Público de Macaé. De acordo com a Prefeitura, 265 atendimentos foram realizados no centro de triagem do doente por coronavírus nesta quinta-feira. Até o momento, o município não registrou nenhuma confirmação da doença. Em Itaperuna, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que no período entre a noite de quinta-feira e o início da tarde de ontem, sexta, subiu para 26 o número de casos suspeitos de coronavírus na cidade. Entre esses casos, 6 pacientes foram para a realização do exame e aguardam resultado. Já em São João da Barra, está em investigação o caso de um jovem de 18 anos de Mato Escuro que está em isolamento domiciliar, recebendo toda a atenção e cuidados necessários. Nos 2 casos suspeitos iniciais, já foram colhidos exames e a Secretaria está aguardando a liberação dos resultados pelo laboratório de referência no Rio, sem data definida pela grande demanda no estado. Em São Francisco de Itabapoana, a Secretaria de Saúde está monitorando mais 2 pessoas de idades ainda não divulgadas que apresentaram sintomas de coronavírus no município. Os pacientes são moradores de Valão Seco e Santa Clara. Com esses casos, já são 4 pessoas monitoradas na cidade. Eles foram colocados em isolamento domiciliar, assim como os 2 idosos que permanecem assintomáticos, mas seguem em monitoramento devido ao contato com familiares infectados. A Secretaria Municipal de Saúde de São Fidélis informou que até a terça-feira recebeu 3 notificações de casos suspeitos infectados pelo novo coronavírus, o Covid-19. Uma paciente encontra-se em isolamento hospitalar e 2 em isolamento domiciliar. Com quadros clínicos de sintomas respiratórios leves, 2 das pacientes foram liberadas para tratamento domiciliar e orientadas a isolamento social em suas residências. Elas estão sendo acompanhadas pelo Serviço de Epidemiologia do município. E apesar de não apresentar casos suspeitos e confirmados da doença, a Prefeitura de Quissamã iniciou, nesta sexta-feira, ontem, dia 20, uma barreira sanitária na entrada da cidade para proteger a população contra o novo coronavírus. Essa foi uma das medidas adotadas pela Prefeitura, que também já determinou a restrição da entrada de ônibus de viagens, vans e similares destinados a excursões ou eventos turísticos no município. E a partir de hoje, sábado, dia 21, a barreira também será instalada na saída de Douros de Macabu e em Barra do Furado. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, ontem, que pode fazer um terceiro exame para saber se está com o novo coronavírus e mencionou a possibilidade de já ter sido infectado. Até agora, 22 pessoas que participaram da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos no início do mês testaram positivo para o vírus. Eu estou bem, fiz 2 testes, talvez faça mais um até. Recebo orientação médica, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro ainda levantou a hipótese de ter sido contaminado pelo vírus e não ter descoberto. Aqui em casa toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo. A Justiça Federal no Distrito Federal determinou ao Hospital das Forças Armadas que forneça à Secretaria de Saúde do Distrito Federal os nomes de todas as pessoas que foram diagnosticadas com o novo coronavírus pelos funcionários do local. A unidade de saúde foi onde o presidente Jair Bolsonaro e parte de sua comitiva fizeram testes após a viagem aos Estados Unidos. Pelo menos 22 pessoas que tiveram contato com o grupo nos Estados Unidos estão com o vírus. Bolsonaro afirma que 2 exames já deram negativo. A decisão desta sexta-feira, ontem, dia 20, é resultado de uma ação movida pelo governo do Distrito Federal. No pedido, o executivo local alega que o Hospital das Forças Armadas se negou a fornecer a lista de pessoas diagnosticadas na unidade.
Mix Notícias. A Câmara dos Deputados pode autorizar o uso de itens de merenda escolar para a composição de cestas básicas para as famílias dos alunos e a inclusão temporária de parte dos recursos destinados à alimentação nas escolas no benefício do Bolsa Família. As medidas estão sendo analisadas como uma forma de garantir que alunos que dependem da alimentação escolar não fiquem sem comer no período de suspensão das aulas devido ao novo coronavírus. As opções foram apresentadas durante a reunião do Colégio de Líderes e a proposta está sendo formalizada para uma possível votação já na próxima semana. Em razão da alta procura pela hidroxicloroquina e da cloroquina, remédios apontados como promissores no combate ao novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu restringir a venda nas farmácias e proibir a exportação. O objetivo é evitar que falte esses medicamentos para as pessoas que os usam no tratamento de doenças como artrite, malária e lúpus. Pacientes que já têm receita para o medicamento poderão continuar usando por 30 dias. Essa receita deverá ser registrada pelo farmacêutico como medida de controle. Novas prescrições médicas terão que ser em 2 vias. Mix Notícias. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, afirmou parceria com a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes para a distribuição de álcool 70 que será produzido por usinas voluntárias associadas. O anúncio foi feito ontem pela UNICA. A produção será iniciada nos próximos dias com autorização da Anvisa. Serão atendidos serviços públicos de saúde como hospitais, unidades básicas de saúde, hospitais filantrópicos. Toda a rede do SUS, porque o álcool 70 líquido é um excepcional agente de desinfecção. E nós sabemos que as superfícies, pisos, mesas, maçanetas de portas e tantas outras precisam ser hoje limpas muito mais do que originariamente se fazia. O consumo aumenta exponencialmente, disse o presidente da UNICA. O presidente Jair Bolsonaro realizou uma videoconferência com empresários nesta sexta-feira e pediu apoio do setor no combate ao novo coronavírus, especialmente na manutenção da logística de abastecimento de bens essenciais, como alimentos e medicamentos. A economia não pode parar, afinal de contas, não basta termos meios se não tivermos como levá-los ao local onde será usada, bem como aos profissionais tem também que se fazer presentes nesses locais. Os empresários não podem parar, porque precisamos produzir muita coisa e não é apenas um centro de produção. Um simples remédio envolve vários outros setores para que ele seja feito, embalado, acondicionado e transportado. A nossa economia também não pode parar no tocante à produção de alimentos, e esta área é muito grande, afirmou. Na mesma linha, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, também pediu um planejamento que permita enfrentar a crise sanitária, mas sem gerar uma catástrofe econômica. Temos a consciência que primeiro tem que ser controlada a questão da saúde. Se não diminuir a movimentação de pessoas, não vamos estar controlando a questão da saúde. E nós temos consciência que a diminuição afeta a economia e tem que ser afetada de forma planejada, disse o empresário. Mix Notícias. O governo reduziu para 0,02% a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, por conta dos efeitos da pandemia de coronavírus na atividade econômica. A revisão divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia ocorre pouco mais de uma semana depois da pasta ter anunciado uma piora na projeção de expansão do PIB deste ano, de 2,4% para 2,1%. Naquele momento, os números do governo já estavam defasados em relação aos dados do mercado. Bancos e consultorias já revêem um resultado muito fraco da economia brasileira este ano, com chance inclusive de uma nova recessão por causa da pandemia de coronavírus. A crise provocada pelo coronavírus e a incerteza sobre a extensão e a duração da pandemia levaram congressistas a iniciar um movimento em defesa do adiamento das eleições municipais previstas para outubro de 2020. Estimativas do Ministério da Saúde apontam para aumento dos casos entre abril e junho. A situação só se estabilizaria a partir de julho. O cenário, traçado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, causou preocupação entre líderes de partidos na Câmara e de congressistas que temem o impacto nas campanhas eleitorais. Mix Notícias.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde, condensados em um boletim às 19 horas de ontem, indicam que os casos do novo coronavírus estão avançando em direção aos bairros mais pobres e mais afastados do centro do Rio. Ao todo, há 94 pessoas infectadas no município do Rio de Janeiro, 16 delas hospitalizadas. Até a noite de ontem, casos da doença Covid-19 foram registrados em Padre Miguel, Bangu e Sepetiba, na Zona Oeste. Na Zona Norte, 2 suspeitas apareceram pela primeira vez no Complexo da Maré, uma outra na Pavuna. Também há registros sem confirmação em Parque Anchieta, Realengo, Santa Cruz e Cosmos, com um caso. Campo Grande, com 4 e Pedra de Guaratiba, com 2. A situação do Rio reflete que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ser o caso de todo o Brasil. Em portaria publicada ontem, sexta-feira, ele declarou que a transmissão comunitária do vírus, quando não é mais possível identificar com quem o ciclo dele começou, já é uma realidade em todo o país. Desde a última segunda-feira, os moradores do Complexo da Maré, conjunto de 16 favelas com mais de 139 mil habitantes, deixaram um velho hábito: sentar na porta de casa, no fim de tarde, para conversar com os vizinhos. O motivo? O vírus de rico, como foi apelidado o coronavírus, causador da Covid-19. A doença deve atingir até 596 moradores do Rio de Janeiro nos próximos dias. Embora ainda não haja registros de infecção na Maré, até às 5 da tarde do dia 19 de março, a pandemia já altera a rotina local, onde 87,7% dos moradores dependem da saúde pública e têm à disposição uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, 3 centros municipais de saúde e 4 clínicas da família que recentemente passaram a estar sob a tutela do Rio Saúde. A empresa municipal substituiu a Viva Rio, organização social responsável pela gestão de parte das instituições de saúde do município. Com o fim do contrato entre a empresa e a prefeitura, em janeiro, 5 mil funcionários foram demitidos, o que, segundo moradores, precarizou ainda mais o atendimento. Você ouviu Mix Notícias. Mix.